Hoje, a gente mergulha numa decisão importante do Supremo Tribunal Federal, o tema 616, que, olha, mexe com a vida de muitos aposentados. É sobre a aplicação do fator previdenciário para quem entrou naquela regra de transição da Emenda Constitucional 20, lá de 1998. Exato. E o ponto central de discórdia que a gente vai explorar aqui é justamente este. Foi, assim, justo e constitucional aplicar o fator previdenciário àquela fórmula que veio em 99 para quem já tinha cumprido as exigências da transição de 98, incluindo o tal do pedágio? Ou isso, bem, acabou virando uma penalidade dupla na prática? Olha, na minha visão, a decisão da maioria do STF ao validar essa aplicação, ela está correta do ponto de vista estritamente jurídico. O fator é um mecanismo de cálculo, né, pensado para ajustar o benefício à realidade atuarial e não exatamente uma mudança nas regras para poder se aposentar. Já a minha perspectiva é que essa aplicação representou uma quebra de expectativa muito dura, sabe? Para quem seguiu à risca as regras de transição que a própria Constituição estabeleceu em 98, pagando um custo adicional, o pedágio, justamente para, teoricamente, garantir seu direito naquelas condições... Veja bem, o STF, no julgamento do tema 616, fez uma distinção técnica que é crucial aqui. A Emenda 20 de 98 definiu quem e quando poderia se aposentar na transição, ok. A lei posterior, a 9.876 de 99, que criou o fator previdenciário, aquele índice que leva em conta idade, tempo de contribuição, expectativa de sobrevida, definiu como o valor do benefício seria calculado para todo mundo a partir dali. A Corte entendeu então que uma coisa são os requisitos para se aposentar, outra é a fórmula de cálculo do valor. Entendo a lógica jurídica, claro, mas me parece que ela talvez ignore o peso do pedágio. Quer dizer, a Emenda 20 exigia um tempo extra de contribuição, 20% a mais do que faltava para a pessoa se aposentar. Qual seria o sentido, de exigir esse esforço adicional todo se não fosse para, de alguma forma, assegurar as condições de aposentadoria, incluindo a forma de cálculo que estava valendo na época da emenda? Aplicar o fator depois não soa um pouco como mudar a regra no meio do jogo para quem já cumpriu sua parte do acordo. A gente viu casos como o do Sr. Carlos, citado na fonte, com perdas que chegaram a 35% no benefício. Isso é muito significativo. Sim, 35% é um impacto grande, não há dúvida. Mas a pergunta que o Supremo se fez foi: essa garantia sobre a forma de cálculo, ela estava explícita na Emenda 98? A interpretação que prevaleceu foi que não. A regra geral, é que a lei pode sim alterar a forma de cálculo de benefícios futuros, desde que não atinja um direito já adquirido. E o direito só se considera adquirido completo quando todos os requisitos são preenchidos sob a lei vigente na data da aposentadoria em si. A Lei 9.876, do fator, veio antes que muitas dessas pessoas cumprissem todos os requisitos, entende? Ainda assim, a percepção de injustiça é muito forte. A visão minoritária lá no STF, que foi bem expressa pelo ministro Fachin, argumentou justamente isso, que a regra de transição da EC 20 já era um sistema meio que completo, com sua própria lógica interna. E impor o fator depois seria incompatível e, na prática, punitivo. Você não acha que a exigência do pedágio criava, no mínimo, uma expectativa legítima de estabilidade nas regras de cálculo para aquele grupo específico de segurados? Expectativa legítima é um conceito importante, sem dúvida, mas juridicamente falando, a maioria no STF entendeu que essa expectativa, por mais compreensível que fosse, não se sobrepôs à prerrogativa do legislador de ajustar as fórmulas de cálculo. Isso para, supostamente, garantir a sustentabilidade do sistema previdenciário a longo prazo. O fator foi visto como uma medida de aplicação geral com o objetivo claro de desestimular aposentadorias consideradas precoces. É um ponto válido, essa preocupação com a sustentabilidade. Não discordo, mas o custo dessa medida recaiu de forma muito pesada sobre quem justamente já tinha feito um sacrifício extra, um esforço adicional determinado pela emenda anterior. De qualquer forma, temos que reconhecer o fato. A decisão do STF no tema 616
tem repercussão geral. Isso significa que, para essa questão específica da constitucionalidade do fator nessa transição, bom, a discussão judicial está, na prática, encerrada. Exatamente. A decisão é vinculante, né? Ela trouxe um ponto final jurídico para essa controvérsia específica. Isso gera segurança jurídica, claro, ainda que o resultado não seja o que muitos aposentados esperavam ou achavam justo, ela acaba reafirmando a validade do fator como uma ferramenta de cálculo dentro dessa evolução da legislação previdenciária. Em resumo, para mim, embora a questão esteja decidida pelo STF, ela continua representando um cenário de dupla penalidade para os segurados que confiaram nas regras de transição da EC 2098 e, de fato, pagarão o pedágio. A existência de votos divergentes consistentes no próprio Supremo, como o do Fattim, mostra que havia argumentos bem fortes no sentido contrário, né? Sem dúvida alguma, a divergência demonstra a complexidade do tema e as diferentes interpretações jurídicas que eram possíveis e, diga-se, bem fundamentadas. Isso só reforça a importância de olhar para as várias nuances da questão. E essa análise, olhando as múltiplas perspectivas, é fundamental quando a gente lida com o impacto real das reformas previdenciárias na vida das pessoas. Vale até lembrar, como o material que a gente viu sugere, que mesmo com o tema 616 definido, podem existir outras vias para revisão de benefícios em casos individuais, né? Coisas como erros de cálculo do INSS, ou talvez períodos não computados, ou até mesmo discussões como a revisão da vida toda. Ou seja, analisar o material completo ainda pode revelar outros caminhos possíveis.